É que eu acredito que devem ter tido essa mentalidade, porque quando a gente está numa realidade assim, não é, de tanto sentir a dor, não é, e se sentir oprimidos de uma certa forma assim, a gente acaba pensando dentro de uma bolha, vou falar assim, né? Olá pessoal, eu sou o Nildon, para quem não me conhece, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes que o vídeo comece, já peço que subscrevam, deixem o like, ativem o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo futuro daqui do canal. E hoje o clima tá cinza, né? Por essa razão que vocês conseguem ver que eu tô de camisola, não é habitual assim, tá? De camisola, mas melhor agasalharmos-nos, né? Quando a temperatura tá baixa e melhor reagirmos assim, né? Trocamos aquela ideia, batemos aquele papo, não é? Eu, assim como para com vocês aí nos comentários, que é muito, mas muito gostoso. Então, antes que o vídeo comece, mais uma vez, já peço que subscrevam, deixem o like, ativem o sino das notificações, que estamos rumo a 10 mil inscritos. É isso, 10 mil inscritos. Assista o vídeo até o final, que hoje vamos ver mais uma cubana falando como é que saiu de Cuba. Porque ela diz que tem várias pessoas perguntando para ela. Acredito que sejam cubanos, assim como brasileiros que tenham curiosidade, né? Mas principalmente os cubanos para poder fugir daquela pobreza, assim, né? Que tem passado, assim como aqui em África, especialmente no meu país, Moçambique. Porque tem muito também moçambicano que está pensando assim. Inclusive eu, né? Pensando em migrar para o Brasil e por aí, não é? Buscar novas oportunidades e por aí vai. Tem um ditado que diz novas oportunidades, aliás, novos lugares trazem novas pessoas, pessoas, novas oportunidades e novas oportunidades, novos hábitos e novos resultados. É o que a gente está buscando assim, dia após dia, né? Mas antes que eu comece, já peço que subscrevam mais uma vez, deixa o like. Oh, se calhar alguns vão ficar de, pô, esse cara tá falando toda hora para subscrevermos. Mas por quê? É importante, família. Subscrevam-se, deixa o like mais uma vez aqui e sem mais longas. Bora pro vídeo. Hello! Como vocês Oi! estão? Espero que estejam muito bem. Eu sou a Helena Ayala, sou cubana e hoje vou contar para vocês como que eu saí de Cuba. Essa pergunta todo mundo me faz e eu sempre tive um pouco de receio de contar, porque é um assunto muito delicado. Na época, quando me perguntavam sobre isso, essa via ainda existia e eu tinha muito receio de contar a história e que o governo de Cuba descobrisse e aí eliminasse essa via. Porque em Cuba, quando o governo descobre de que tem uma via para as pessoas sair de Cuba, ele rapidamente a elimina. Então o cubano tem que se virar e ver outra forma de sair do país. Então, acredito que muitos cubanos assim tenham receio, né, de falar sobre o assunto assim, porque não me parece ser muito fácil assim sair de Cuba para o Brasil. Assim, já vi que, já percebi na verdade em que vários cubanos fazem certos sacrifícios. No caso, por exemplo, da Lula cubana, assim, ela já comentou, já falou algo tipo, tiveram que até vender a casa para poder sair, porque a passagem não está tão acessível assim, e é complicado, né? Complicado mesmo. E alguns deve ser por essa razão, pelo medo, assim, de falar nas redes sociais, né, na plataforma como o YouTube, assim, que o governo possa ter acesso caso o vídeo viralize e chegue até os olhos ou as telas dos políticos, das pessoas que encarregadas nesse ramo, sim, nesse ramo de imigração, assim, né? Eu acredito que seja por essa razão. eu não queria ser a pessoa que estragasse a viagem de muitos cubanos por contar em algum vídeo. Hoje em dia essa via não existe mais. Por isso que hoje me sinto mais à vontade de poder contar essa história. Vou contar completa para vocês. Tem até imagem, gente. Então fiquem até o final desse vídeo para vocês acompanhar toda a nossa trajetória desde Cuba até o Brasil, Curitiba. Primeiramente, um contexto para vocês. Cuba, para nós cubanos, é considerada uma prisão, porque é muito difícil você sair de lá. As saídas e entradas do país são controladas extremamente por o governo. Inclusive, quando você vai fugir de Cuba e você não quer, por exemplo, que eles descobram, você precisa colocar na tua mala coisas muito específicas, tipo, coisas que não deem a entender que você vai sair para sempre, porque senão eles podem parar a sua viagem e falar para você, mas nunca sair de Cuba. Por isso que também nós cubanos, quando a gente já vai sair definitivo do país, a gente não conta para praticamente ninguém. Porque se um informante do governo souber, eles pegam todos os dados da pessoa, sabem tudo de você, informam lá no aeroporto, falam todos os detalhes, e aí eles são capazes de parar a sua viagem e falar para você não sair do país e ficar lá para sempre. Nossa, mano, já viu o que é isso? Você aí, da vez na porta do avião e tira pescar e tipo, oh, volta, não. Você não vai fazer. Deve ser muito doloroso assim. É, deve ser, mano. Deve ser. E eu acredito que tenham cubanos em quem já se calhar passaram por algo do gênero assim. Mano, isso é constrangedor. E doloroso, muito doloroso, mano. Oh, muito.
Oh, você na porta do sonho, mano, de realizar um grande sonho, assim, uma grande mudança da vida, e de repente alguém te puxar. Eu, Primeiramente, por que o Brasil? Quero que vocês saibam e que não se sintam ofendidos por isso, mas que em Cuba não tem uma forma certa para você sair. Então, a primeira oportunidade que tiver para sair do país, você pega e vai embora. Porque a gente infelizmente não pode escolher o país, mas vem o país que escolhe a gente. É muito difícil sair e como é muito urgente para nós, a gente pega o primeiro que vier. Em 2019 foi a nossa viagem de Cuba para o Brasil. Tudo começou com minha tia, que ela já tinha vindo para o Brasil há um mês. Aí ela comentou com a gente sobre os cubanos, outras pessoas que eles têm um negócio, tinham, porque já não existe mais, o negócio de trazer cubanos de Cuba para o Brasil de uma forma segura. Quando ela fala isso pra gente, foi uma loucura. Como assim uma via segura para sair de Cuba? Tudo que a gente conhecia era sair com um barquinho improvisado no meio do mar, de madrugada, chegar até Miami, ou atravessar de fronteira em fronteira, de país em país, ela passar por uns 10 países diferentes, até chegar nos Estados Unidos, tudo de vias muito perigosas. Aí minha tia falou isso e realmente a gente duvidou, a gente achou uma piada, achou algo engraçado, uma coisa impossível, porque realmente é um sonho você dizer que vai sair de Cuba. é que eu acredito que devem ter tido essa mentalidade, porque quando a gente está numa realidade assim, não é, de tanto sentir a dor, não é, e se sentir oprimidos de uma certa forma assim, a gente acaba pensando dentro de uma bolha, vou falar assim, né? Porque ó, a dor acaba nos submetendo a coisas como essa, a mentalidade já não sonha assim bastante alto, ou a pessoa quando sonha só imagina, não pensa que aquilo pode se tornar real assim, né? Só para vocês terem uma ideia, tem cubanos que demoram muitos anos para conseguir sair. Mas aí minha tia começou a comentar um pouco mais, falar sobre ele, sobre que era uma via realmente muito segura, que ia ser tudo em avião. Nunca tínhamos subido na vida uma via que era tudo de avião. Porque o que a gente já sabia era que a gente tinha que passar por fronteiras andando, correndo, Uhum. fugindo de policial. Então, ela falando isso foi uma coisa que a gente ficou pensando. Como nós somos cristãos, colocamos isso depois em oração para ver se realmente era uma oportunidade que Deus estava dando para nós sair de Cuba. Meu pai, quando ele fez essa oração, ele sentiu muita paz. Ele e minha mãe sentiram muita paz para então sair nessa viagem. Porque imagina a responsabilidade de um pai de família expor a sua família inteira numa viagem que não se conhece as pessoas, que não se sabe se é uma viagem segura. Uhum. Então, para ele era uma preocupação muito grande. Mas colocamos tudo nas mãos de Deus. Eles tiveram paz em primeiro lugar e tivemos muita fé. Em menos de um mês, a gente conseguiu vender nossa casa e tudo que tinha dentro. Uma coisa que era muito impossível. Porque se todo mundo está querendo ir embora, quem que compra uma casa em Cuba? Inclusive, era muito suspeitoso você fazer isso. Isso podia ser um gatilho para algum informante do governo denunciar a nossa viagem e a gente não conseguir sair. Mas tudo realmente, gente, estava no controle de Deus. Só para vocês entenderem, para você conseguir sair de Cuba, que é muito caro, você precisa de dinheiro, né, para comprar as passagens. E você só consegue esse dinheiro mesmo vendendo a tua casa e tudo que tem dentro. A gente teve que vender a nossa casa, a casa da minha avó, e também vendemos mais a casa dos amigos que Nossa, estão mano! junto, porque senão não ia alcançar o dinheiro. Nossa, mano! Oh, é! É! Meu, ó, gostei, hein? Ó, muita fé. É, muita fé. Muita mesmo. Ó, venderam três casas, mano, só pra sair de Cuba para o Brasil, nossa. Ó, fé e determinação, é. Então, de parabéns, é, de parabéns. Nossa, mano, de parabéns. Tudo isso sem saber se ia dar certo ou não. Já tem muitas histórias de cubanos que fazem tudo isso, vendem a casa, vendem tudo que tem dentro, a viagem não dá certo, retornam para Cuba e não tem nada. Infelizmente, isso é uma realidade, porque tem muito golpe também. Agora vamos para a parte da trajetória. Estão prontos para ouvir a trajetória? Se preparem que é uma história um pouquinho longa. Foi por muitos lugares que a gente passou. Pois bem, saímos de Cuba. A gente tava no aeroporto de Cuba e já tava tudo assim. A gente nunca tinha nem entrado, gente. Eu vi Pringles pela primeira vez na minha vida. Eu só tinha comido ela no aeroporto, né? Porque lá vendem coisas para os turistas, né? Então, tipo, esse tipo de coisas a gente não tinha acesso. A primeira vez que eu comi Pringles, gente, foi lá no aeroporto quando a gente foi sair de Cuba. A gente tava todo feliz, todo empolgado, com medo também, porque a gente tinha levado algumas coisas que dava para entender de que a gente ia sair. E a gente viu que realmente, gente, foi um milagre de Deus, porque
Naquela época, não estava saindo muita gente de Cuba ainda. É que, além disso, eu acho que quando é para se fazer uma viagem assim, em que a gente sabe de que não voltará tão já, ou que vai tentar a vida assim num outro lugar, dá aquele frio na barriga, aquele nervosismo, porque a gente sabe o que quer, mas a gente não sabe se vai dar certo, né? É por essa razão que é bastante importante assim, orar muito, muito mesmo, não é? Colocar Deus em primeiro, ter fé e falar assim, ó, deixa a vida me levar. Ou melhor, falar deixa a vida me levar e sempre colocar Deus na dianteira, mano. Tem que ser assim. Ó, porque sem Deus a gente não consegue nada, nada mesmo. Nada mesmo. Porque ó, acredito que depois da viagem assim tiver acontecido, né? Nos primeiros meses existem várias barreiras em que a gente encontra. Por exemplo, no caso dos cubanos, assim, eles falam espanhol. Né? E no Brasil é um lugar em que fala-se língua portuguesa. Né? Alguns vão para lá já tendo uma noção e outros não. Né? E outros não. Agora é complicado quando a pessoa já não tem fé. Né? Ainda há essas diversidades, né? Certos imprevistos. A pessoa precisa de documentação, não é? E precisa alimentar, você tem que trabalhar, mas nem para trabalhar é um pouquinho complicado. Por quê? Porque não sabe falar a língua portuguesa. Não é? Então tem que ter muita paciência mesmo, muita paciência. E fazer amigos, acho que é uma das pontes assim, em que pode abrir várias portas para cubanos, assim como moçambicanos, né? E os demais irmãos angolanos, né? Guineenses, por aí vai, para poderem ter acesso assim, a essa porta aqui do Brasil mesmo. Uma família inteira viajar era uma coisa que, querendo ou não, era suspeitoso. Tínhamos algumas coisas nas malas, a gente tinha medo, né, de que eles descobrissem, que eles vissem, sabe? E que aí eles parassem toda a viagem. Tínhamos medo disso, mas estamos confiando em Deus, porque a parte mais difícil, que era vender a casa e tudo lá, já foi feita. Então a gente estava com fé realmente de que Deus ia completar a sua obra e que a gente ia conseguir sair de Cuba. Quando saímos de Cuba, fomos num avião até Guiana Francesa. Lá a gente esteve uns 2 dias, teve umas pessoas que receberam a gente. A gente não conhecia essas pessoas, só para vocês terem uma ideia. Por muito que a viagem fosse segura, a gente não conhecia as pessoas que estavam na trajetória. Então isso trazia, querendo ou não, um pouco de desconforto para nós. E um pouco de insegurança, porque por muito que fizesse parte do negócio e tudo, da trajetória, eles simplesmente podem decidir acabar com o negócio, falar, olha, não quero continuar mais, vou pegar essas pessoas, roubar elas e fazer o que bem ele quiser com a gente. Mas graças a Deus nada de ruim aconteceu. Lembro que nessa casa onde a gente estava era tudo de madeira, as casas em volta também eram todas de madeira. Dentro da casa tinha até um macaquinho, gente, bem engraçado. Nossa. Então o primeiro choque já começou em Guiana, quando a gente saiu um pouquinho assim para ver o arredor, a gente tinha visto casas muito diferentes, sabe, gente? Muitas coisas assim bem legais, a estrutura das casas, dos edifícios, dos prédios, era algo bem interessante. Então, nosso primeiro choque já começou lá em Guiana. Passamos 2 dias. Daquela casa, a gente saiu numa van que um homem lá nos levou e lembro que foi uma viagem assim que a gente também estava muito preocupado. Lugares assim, gente, desconhecidos. A gente também não sabia, né, se realmente ele ia levar a gente para o aeroporto, mas graças a Deus ele levou para o aeroporto. Aí então a gente pegou outro avião. Me lembro que esse avião que a gente pegou, ele era um pouco mais pequeno e tinha também nele outros cubanos que a gente no final se relacionou com eles, fizemos amizade, mas nunca vimos na vida. Mas naquela hora a gente até tirou foto com eles. Aquele aviãozinho pequeno levou a gente até a fronteira de Leten. Lá então eles fizeram umas perguntas pra gente, eles orientaram um pouco a gente. Aí então veio uma van e nos levou até a fronteira do Brasil. Lá então, na fronteira, carimbaram nossos passaportes para a gente ficar legal dentro do país. Veio então um táxi, a gente já sabia quem que era, porque tinha nos mandado a foto da pessoa, os documentos da pessoa, a gente já sabia quem que era, quem ia nos buscar. Então esse táxi veio, lembro que a gente estava com muita fome, a gente só sabia falar algumas palavras em português. Também falou fome, fome, estamos com fome. Aí o homem, ele meio que entendeu a gente, ele tava com um pouco de receio, assim, de comprar algo pra gente, mas ele comprou uns salgadinhos, aí a gente foi comendo durante o caminho. Aquele táxi nos levou, então, para Boa Vista. Chegamos em Boa Vista e ficamos lá em um hotel por 2 dias.
E nossa primeira refeição brasileira foi lá em Boa Vista. A gente comeu um pouco de carne, arroz, farofa. Nunca tínhamos visto farofa na vida, nunca tínhamos experimentado e para nós foi algo muito estranho. Gente, como assim um pó do nada assim na comida? Acredito que também, para mim, acredito que será assim, né? E já ouvi vários gringos falando que a farofa de primeira assim é diferente. É diferente, porque a gente não está habituado a ver um pó, por exemplo, na comida assim. Assim como o arroz, como é que é? O ovo frito, né? Ovo frito na comida, ovo cozido ainda. Não é? Não temos aquele hábito de ver, não é? Excetuando salada, né? Salada a gente até tem, assim. Mas é super diferente. Me lembro também que no hotel de Boa Vista, a água era como mais espessa. Não sei, foi a nossa percepção. Inclusive aqui em Curitiba também a gente sentiu que a água era muito diferente, tinha um gosto diferente e era meio espessa, sabe? Que agora a gente está acostumado, eu realmente já não sinto mais essa diferença, mas me lembro que foi algo bem assim diferente, sabe? A água. Depois fomos lá no terminal, outro lugar onde a gente ficou muito chocado. A gente viu coisas lá, gente, que só por filme mesmo que a gente... só o Brasil, é. Depois pegamos um ônibus até o terminal de Manaus. Chegamos no terminal de ônibus de Manaus e lá estava outro táxi esperando a gente para nos levar até o aeroporto para São Paulo e de São Paulo outro avião até Curitiba. E aí, gente, a gente finalmente respirou com esse alívio de que finalmente chegamos e em segurança, que nada aconteceu com a gente. Porque, infelizmente, a realidade de muitos cubanos é que eles não conseguem nem sequer chegar até o lugar de destino, porque acontecem várias coisas no caminho. E vários cubanos até chegam, mas com muitos traumas e coisas bem pesadas, bem bizarras que acontecem nessa trajetória. Nós chegamos aqui em Curitiba, era agosto, estava fazendo muito frio. Lembro que o primeiro dia que a gente chegou estava fazendo 5 graus. Gente, pensa numas pessoas chocadas. Éramos nós. Quando chegamos nos mercados, tudo era novo, tudo era incrível. A gente tirava foto com tudo, com os morangos, com os pimentão, a gente tirou também foto. Mas uma coisa que foi tão emocionante para nós foi fazer nossa primeira compra, gente, no Brasil. A gente comprou tanta comida, a gente até tirou foto, gente, desse momento, porque foi uma coisa impactante. A gente nunca em Cuba ia nem conseguir ter toda essa comida junta. Nossa comida de todo dia era arroz, feijão e ovo, ou arroz e ovo, ou às vezes nem tinha os dois, a gente tinha que comer um pão, gente. Então a alimentação em Cuba é algo muito difícil, por isso que a comida é algo que choca todos os cubanos quando vêm pro Brasil. Quando chegamos aqui no Brasil, a gente se sentiu muito bem recepcionado. O brasileiro, ele ajuda muito. O brasileiro tem um bom coração, mas essa história vai ficar para o segundo vídeo que eu vou fazer daqui. Aí eu vou contar como foi nossa adaptação aqui no Brasil. A gente já tem 6 anos aqui, então tem muita história, muita coisa para contar. A gente chegou no Brasil, começou nossa vida do zero, sem ter praticamente nada, e hoje somos independentes, temos uma vida financeira melhor, uma qualidade de vida muito melhor. Deixa seu like se você quiser essa segunda parte do vídeo e comenta o que você achou dessa toda a minha história. Você já tinha ouvido falar? Você já sabia essa história completa? Conta pra mim nos comentários, quero saber o que você pensa. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa história. Um beijo grande no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Top a nossa amiga cubana ali, nos trazendo a história dela, assim, que é uma história muito emocionante, assim, mano, tiveram que vender até 4 casas só para poder vir ao Brasil, assim. Quando Deus está na frente, assim, de tudo, as coisas fluem, dão certo, assim, aqui a gente às vezes até se pergunta, tipo, mas como é que isso deu certo? Deus no comando, não tem explicação mesmo, não tem. Mas é isso, espero que tenham gostado do vídeo, já peço que subscrevam, deixem o like, ativem o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo futuro daqui do canal e até a próxima. Bye!